Olá para todos, bem-vindos ao segundo episódio do DesfrutarCast. E olha o desafio. Como sobreviver ao El Cruz? Gente, eu não mensurei, eu achei, a minha mente mentiu, falou que eu ia lá, que eu ia dar conta, que ia ser fácil, mentira, quase morri, mas hoje, refletindo tudo que eu vivi lá, eu penso assim, eu poderia ter feito melhor e eu vou fazer melhor. Não sei se 2024, né? Quem sabe vai me treinar, André? Eu tô aqui hoje com um treinador, atleta, ultra trail e, vocês não sabem não, especialista em pé, que é o meu maior problema, que é o que eu mais tenho dificuldade nas provas, nas corridas, é a dor no meu pé. E agora vamos tentar descobrir como sobreviver a tudo isso, né, André? Que eu espero que vocês façam algo parecido em 2024. Dê alguma coisa que você seja obrigado, que não é fácil. Não vai ser fácil, como é que eu posso falar? Você vai se desafiar. Porque você tem que levantar cedo, você tem que dormir cansado, né? Para ter um desafio em 2024. Vem com a gente, André. Faça a sua apresentação, porque eu te conheci há o quê? Uma semana? Uma semana na Argentina. Prazer primeiro estar aqui. E existem algumas coisas dentro do que você falou, que eu sempre digo o seguinte, existe quem eu sou e existe o que eu faço. Perfeito. O que eu faço não necessariamente é quem eu sou, né? Então, o que eu gosto de fazer é isso, são provas de longa distância, né? Isso é o que eu mais gosto. Na minha vida pessoal. E o que eu faço é um pouco diferente. Eu treino pessoas para que elas consigam, eu falo sempre, transitar entre a atmosfera física, mental e emocional. Quanto maior você conseguir transitar nisso, mais eficiente vai ser a tua vida e o teu treinamento. Né? Então a gente se conheceu no Cruze, faz uma semana na prova, no segundo dia de prova, no meio da prova, justamente numa situação um pouco diferente que teve ali, né, da prova, pela mudança de trajeto. Que me beneficiou bastante, eu tava cansada, com o pé doendo, eles cortaram por causa do clima, né, tava muito, assim, atípico. Na verdade, a situação ali de você estar... Uma coisa é você ter uma roupa adequada para correr montanha. Outra coisa é você ter uma roupa adequada para neve. Então a gente ouviu depois histórias de muita gente, do que aconteceu depois, que eu acho que quase metade das pessoas que fizeram o segundo dia não foram pro terceiro. Você via que muitas barracas vazias. Do meu lado tinham 4 barracas vazias. O pessoal não foi mais. Porque imagina, gente, que lá em cima, na montanha, quando eles nos tiraram na metade do percurso, eles pegaram a sensação térmica de menos 15 graus. Falou que congelava tudo, congelava o rosto, né? Congelava a mão, não tinha água. A água congelou, você não conseguia tomar, né? Então, voltando aí, você estava explicando que foi por uma questão de segurança, eles... assim, como as pessoas são de lá, eu entendi uma coisa, se a organização de uma prova, eu já fiz parte de organização de prova, se a organização diz pra você que, olha, vou te dar uma outra sugestão, pelo menos você tem que ouvir. E ouvir com cuidado o que eles estão falando, né? Porque assim, igual você falou, a corrida, ela é eu vejo a corrida como uma festa, uma contemplação de todos os meses que você passou treinando. A corrida, ela é uma festa, claro que tem que ser organizado, não é baderna, ela é uma festa no sentido de que a gente vai celebrar todos os meses ou anos que a gente treinou. Para essa prova eu treinei 5 anos, a prova da foto que eu tô aqui. É uma prova de 230 quilômetros, que chama BR-135, então assim, para conseguir fazer essa prova tem que ter outras qualificações. O que acontece no El Cruz? Ele é uma prova que você não tem que ter qualificações, por exemplo, ela não exige assim, então me mostra que você já fez uma maratona antes, ela não tem isso, me mostra que você já correu em montanha, ela não tem isso, então é uma prova que ela é atrativa para todos os públicos, desde o cara que é atleta, super atleta, até... as aventureiras como eu. Até as aventureiras, Que foi com um mês de treinamento. Eu treino em asfalto, achei que seria fácil e não. E você vai voltar pro asfalto ou vai ficar na montanha?
Posso fazer os dois? Pode, claro. Todo mundo que corre montanha faz os dois, né? Mas é um preparo... O asfalto é confortável, né? Quando você quiser conforto, vai para o asfalto. Agora, quando você quiser aquele desafio, vai para as montanhas. Então tem, assim, um planejamento. Foi isso que eu vi. Na verdade, a minha história no Cruci foi da seguinte forma. Lá atrás, 10 anos atrás, eu já treinei pessoas que fizeram Cruci, mas sozinhos. Tinha alunos que pediam, André, me inscrevi pro Cruci, me treina para eu fazer, e fizeram. E aí, em 2020, um aluno chegou para mim e falou assim, Nader, né, que eu me chamo de Nader, ele falou, Nader, você me treinaria? Você acha que eu teria condições de fazer o Cruci um dia? Falei, claro que sim. Aí ele falou, tá, você me treinaria para fazer o Cruci? Falei, claro que sim. Isso era dezembro de 2020. Aí ele falou assim, tá bom, e se você me treinasse, você faria comigo? Porque na época ainda tinha, o primeiro dia do Cruci, eram muitas pessoas que faziam em dupla o Cruci. Né? Você nem viu isso, né? Não você nem pegou essa parte. Então, antigamente, o Cruci era uma prova feita em dupla. 2013, 14, era uma prova feita em dupla. Né? Que eu acho que poderia ser como eu faço mergulho. Ser em dupla, porque há muito risco de se machucar, principalmente novatos como eu, que não tem afinidade, né, com pedra, com barro, né, porque, gente, o segundo dia lá, nós atravessamos o quê? 20 córregos, rios, gente, foi difícil aquele dia, hein? E assim, e aí ele falou, então você faria comigo? Eu falei, sim. Ele falou, já era, já tá tudo pago, já inscrevi a gente. Uau. É só ir, temos 1 ano pra treinar. E a gente começou a treinar em 1 ano. Ele é um cara super dedicado, muito, muito dedicado. No final de um ano, correndo em montanha, a gente fez treinos em montanha, mas ele tinha um pouquinho de dor no joelho descendo montanha, porque ele não tinha corrido nem maratona naquela época ainda. Então ele ainda estava numa fase de treinamento. De adaptação. Na descida ele tinha um pouco de dor. Eu falei, então o que a gente vai fazer? Estratégia. Então você vai começar a subir muito forte. Então ele fez muito treino de subida, de escada, aprendeu a usar bastão. Tanto é que ele ficou melhor que eu na subida. Uau. Ele começou a subir, mas muito forte, né? E ele é alto, deve ter, acho que quase 1,90 m. Então ele tem a perna longa, ele começou a andar muito forte. Então a nossa estratégia foi, a gente vai subir forte, como era em dupla, e depois na descida a gente vê como é que a gente consegue fazer. Foi aí que eu fui pro Cruci. E aí eu acabei convidando outros 2 alunos meus na época. Eu falei, olha, acho que tem muito sentido vocês irem também. Então fomos em 4 pessoas pro Cruci, foi aí que eu comecei. E depois eu identifiquei que as pessoas precisavam de um treinamento diferente para fazer uma prova onde... Porque assim, quando, por exemplo, tuas amigas viram que você foi pro Cruci. Você falou aqui, poxa, treinei 1 mês, eu sou do asfalto. Conseguiu concluir. Muita gente acha que assim, se a Márcia fez, eu também consigo fazer. Mas você tem um lastro, né? De maratonas que você já fez, já correu maratona de Atenas. Você tem um lastro de aventuras na tua vida. Então é muito diferente daquela pessoa que nunca fez nada e vai ser a primeira corrida da vida. Precisa de alguém cuidando, né? Claro, precisa de uma estratégia, né? De um planejamento. E eu vi que o grupo de vocês, gente, me morri de inveja. Porque eu fui sozinha. Quando você tem alguém que você vai com alguém te cuidando, é infinitamente mais tranquilo, né? Então, da próxima vez, 2024, vamos no grupo do Nader. Vamos. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Desse grupo de alunos, a gente chama de time. Sim, porque é um time, um cuida do outro. Né? Encantador. A gente tem que estar juntos. Várias vezes eu cruzei com vocês, né? Era bonito de ver a alegria e a leveza que vocês estavam fazendo aquilo, né? Não era aquele sofrimento. Porque... Na nossa visão, eu tenho alguns sócios, né? Nossa empresa é Avante. Depois eu vou deixar o link aqui para as pessoas poderem identificar e se inscreverem para poder ter esse papo com a gente. A gente identificou que muitas das vezes o pensamento, a parte anterior ao acontecimento já te traz o caos. Então, se você pensar assim, nossa, mas meu Deus, como que eu vou correr 100 km na montanha? Você fala, não, pera, você não vai correr 100 km na montanha, você precisa correr 1 primeiro. E depois de você correr 1 km, a gente vai caminhar 5 na montanha. E depois disso, a gente vai para um camp de treinamento. Então, a gente estrutura mais ou menos assim. A gente tem as pessoas que querem fazer o trabalho com a gente, e é legal que o Cruci, como ele é em dezembro,
é a última prova do ano de todo mundo, a gente consegue colocar um planejamento de um ano todo e lá é a festa, é a nossa comemoração, né? De final de ano. Eu tô morrendo de vontade. Eu tô legal, quase fazendo aqui um pacto com você. Vamos, gente. É muito bacana, assim, de ter essa prova-alvo, de você treinar o ano todo e coroar com uma prova dessa, né? Que é lindo, quero. Ficar ali é lindo. Nossa. E aí a gente coloca uns camps. Então, assim, o primeiro camp do ano é um camp um pouco mais fácil. A gente vai lá fazer 2 dias de montanha seguidos. Por quê? Porque qual que é a diferença de uma prova de 100 km e ser o cruce em 3 dias? Eu sou uma pessoa que adoro correr numa porrada só. Provas de 100 km para mais são as minhas prediletas. Então, eu prefiro fazer 100 km direto do que 3 dias de 30 e pouco. Isso me machuca, eu não sou um corredor que eu consigo... É aí que a gente entra na parte do treinamento, né? Eu não sou um corredor que eu gosto de correr dias seguidos. Pô, dias seguidos me sofre, me dói, eu não gosto disso. Eu gosto de correr de uma vez só. Eu prefiro correr 100 km direto. Eu tenho... Se você somar os meus tempos, em 3 dias eu corro mais rápido. Mas se você... né, somando o tempo dos 3 dias separados. Mas se você me colocar para correr 100 km direto, eu consigo ir melhor. Pela minha constituição. Por isso que o cruce para mim também é um desafio. Quando eu falo, mas você corre isso direto, então não é difícil para você. É sim, porque eu não sou um bom corredor de vários dias seguidos. Então eu tenho que me forçar num treinamento com os alunos a correr em dias seguidos. É isso que é o lance que quase ninguém faz. Os treinadores falam assim, geralmente a pessoa, conheci muita gente lá, que fala assim, eu treino com a empresa tal. Eu falo, mas essa empresa é de triatlon. Mas eu treino com ele e o professor me passou o treino aqui. Tá, e você chegou a correr 2, 3 dias seguidos? Não. Então não é a mesma preparação de uma corrida que seja uma só. Por isso que a gente... eu não estava treinada para isso e eu senti demais. O segundo dia o seu corpo tá cansado, né? Porque os 32 é montanha, não é asfalto. Se fosse asfalto, acho que teria sido mais tranquilo. E assim, o tempo que você fica em atividade. Por mais que você ande menos quilômetros, né, menor quilometragem, você vai andar 30 quilômetros em 7 horas. Então, assim, o tempo em atividade... 57 foi o meu tempo. Então, o tempo é alto. Eu fiquei em 39º de 144 da minha faixa etária. Caramba! E olha que eu tô com 54 anos, eu já tava no último ano da minha faixa etária ali. Isso do primeiro dia ou geral? Do primeiro dia. E geral? No geral, como eles zeraram o segundo dia, não deu geral. Né? Tá, entendi. Aí o meu ficou sem conta. E a característica do cruce é uma prova que é o seguinte, no treinamento, a gente fala que é o seguinte, eu sempre falo, é uma prova de 3 dias, e o mais importante é chegar no 3º dia bem. Então, não importa muito se você correu, porque no primeiro dia todo mundo tá se sentindo bem, todo mundo se sente bem. Foi uma delícia, o primeiro dia... O 3º dia é cenário de guerra, todo mundo enfaixado, parece umas múmias andando, tudo de ladinho, tudo torto. As unhas doendo. Tudo, fica tudo... Então, a gente já sabe que o processo é esse. Então, o treinador que consegue entender, né, que existem etapas para você cumprir, tanto no treinamento quanto no dia da prova, você vai muito melhor. E o cuidado com os pés é muito grande. Então, te falando sobre pés, né, da forma como eu vejo, o único contato com o solo é o nosso pé na corrida. Sim. Se o teu pé não estiver forte, se o teu pé não estiver móvel... É difícil porque, que nem eu não tô acostumada, a ponta dos pés batia demais aqui na frente, né? Por mais cuidado que eu tive de levar meias apropriadas, mas 3 dias batendo assim, no 3º dia eu tava... Cada passo era uma tortura, né? Cada enxadada é uma minhoca, né? Nossa! Mas tem que ter esse cuidado de entender que o teu pé é a parte mais preciosa. A gente tem um pé, é a estrutura mais complexa do nosso corpo, né? Leonardo da Vinci descreve o pé como a obra de engenharia mais perfeita que existe. E quem cuida dele? Ninguém, né? Ninguém tem atenção. Então, quando a gente fala do pé, ele é uma estrutura que tem 26 ossos, 107 ligamentos, 20 músculos e 33 articulações. Anotaram tudo isso? É super complexo. E a forma como o seu pé toca o solo, se você vai pisar com o calcanhar, com o pé inteiro, com a ponta do pé, o corpo todo se modifica. Então, a reação articular, ligamentar, muscular e tendínea, ela vai ser moldada de acordo com a forma como o seu pé toca o solo.
sabe? Então, assim, por isso que a gente tem que ter um podcast de pé, né? Porque o meu pé, ele dói em tudo quanto é lugar. Eu pisava de lado, eu pisava aqui, eu pisava assim. Eu ia trocando para ir minimizando as minhas dores, porque dói demais o meu pé. Então, vamos lá, esclareça tudo isso. E assim, se a gente entender que o pé, ele tem que ter uma sobrecarga, quando você corre de mais ou menos 2,5 vezes a 3 vezes o teu peso corporal. Então vamos lá, uma pessoa de 80 quilos, ela vai ter um estresse de mais ou menos 200, 250 quilos em cada passada, tá? Só que quando a gente coloca isso numa descida com aceleração, então imagina só naquele terceiro dia as descidas que a gente tinha, que a cada 10 metros era uma curvinha. Né? Você tem um impacto muito maior. Sim, porque você vai fazendo assim. Só que aí as pessoas começam a sentir dor no joelho. Imagina que o nosso corpo, ele são muitos ossos conectados que eles têm que se mover em harmonia. Quando um desses ossos, não estou nem falando de músculo, estou falando de osso, é mais interno ainda. Quando um desses ossos não consegue ter o movimento necessário, a articulação de cima ou de baixo tem que trabalhar por ela. Então, assim, se o teu tornozelo não consegue assimilar todo esse movimento que você tem que ter numa descida, freando, porque você tá freando o teu movimento, você tá descendo a 400 quilos, assim, no impacto, você tem que frear. O teu joelho é a articulação de cima do tornozelo. Então, ou a articulação de cima do tornozelo, que é o joelho, ou a articulação de baixo, que é o pé, eles vão pagar o preço. É por isso que muita gente desce e fala assim, mas meu joelho dói quando eu desço. Claro, porque o teu tornozelo e o teu pé não conseguem assimilar a carga do teu impacto. Então, eu voltei com uma lesão que eu nunca tive de tornozelo. Parece que algum tendão assim da frente, não sei o que aconteceu, ele tá muito inchado. Tá inchado ainda. Tá, 3, 4 dias que nós já chegamos, né, fazendo gelo, e ele ainda continua ainda tá inchado. Mas vamos lá, agora, meu pezinho tá bonitinho, agora com o especialista, né, o meu próximo, minhas próximas aventuras, que eu pretendo ter muitas, né, pretendo desfrutar muito 2024 com o auxílio de um lógico, vamos lá. Porque assim, a gente tá com a camisa da Salcone, né, que é a patrocinadora do Cruce, né, então não vamos falar de nenhuma marca de tênis, vamos excluir marcas. Pouco importa a marca que você use, se o teu pé estiver fraco, geralmente você vai ter problema em todas as marcas que você utilizar. Então, o que acontece hoje em dia com o tênis? O tênis, claro, a gente utiliza tênis, tem tênis melhor, tênis pior, o grip melhor, né? Pra você conseguir grudar mais na pedra, na montanha. Tudo isso é uma coisa que a gente sabe que existem marcas melhores quanto ao solado, e o solado de asfalto é diferente do solado de trilha, e dá muita diferença. Mas vamos pensar somente na estrutura de um tênis e o teu pé. Quanto mais acolchoado for o tênis, menos trabalho intrínseco vai ter da tua musculatura. Porque ela não precisa trabalhar, ele já é muito acolchoado. Então, independente, a gente para os nossos alunos, a gente coloca algumas marcas assim, ó, essa marca de trail é muito bom, essa marca é muito boa, essa marca aqui não é tão legal. Então, a gente coloca mais ou menos algumas opções, 3, 4 marcas, para os alunos poderem escolher os tênis que eles querem. Geralmente, em todo lugar é assim, né? Muito bem, independente disso, o teu pé tem que estar forte. Então, todo o nosso treinamento é descalço. Todo o treinamento é descalço. Você vai saltar descalço, você vai agachar descalço, você vai ter que ter movimento. Então, todo o treinamento tem que ser descalço. Que diferente, nunca fiz isso, hein? E olha que 54 anos já treinei um tantinho. Então, não sabia que era descalço. Então, a ideia é que você consiga ter um pé forte para as outras estruturas estarem fortes. Qualquer treinamento, eu já fiz alguns treinamentos até nos Estados Unidos, né? E já dei palestra em Nova York sobre o pé, num hospital. Já fiz um curso de uma empresa chamada Strong First. É uma empresa muito, muito famosa nos Estados Unidos, né? Que um russo, Pavel, foi para os Estados Unidos e esse russo montou essa empresa de treinamento. Bom, que consiste nisso? Eles falam assim, se você tiver a mão forte e o pé forte, você consegue ter um corpo forte. Só que dentro do tênis a gente não consegue estimular isso.
Né? Gente, ultimamente só estava trabalhando na cabeça, agora já vou pro pé, aos extremos. Não, mas isso se trata de uma conexão neural. Sim, que eu nunca dei atenção para o pé, eu dou atenção para o quadríceps, para a panturrilha, para o abdômen, para os glúteos. O pé tá dentro do tênis, né? O pé tá eu deixo pra lá. Por isso que eu tô sofrendo há 1 ano com dores horríveis no pé. Mas só que como eu continuo andando, a gente vai se adaptando à dor, né? Esse é o problema, gente. A gente deixa pra lá as dores, né? E poucas pessoas falam disso. Eu comecei a entender, porque eu falei assim, poxa, se é o único contato com o solo, tem que ter diferença. Né? E eu fiz vários estudos no laboratório de biomecânica da USP com pé, com pisada, com tênis. E naquela época eu tentava entender como que funcionava isso. E o que a gente entendeu? Isso aí não é novidade, tá, galera? Se você olhar qualquer estudo de verdade, você for fazer, vai no laboratório, tem várias empresas que têm laboratório de cinemetria, você vai filmar a pessoa correndo. O que a gente entendeu? Que se você colocar um tênis, por exemplo, antigamente tinha muito tênis pronador e supinador. Isso. Hoje em dia você não encontra mais tanto. Hoje em dia eles não falam disso. Porque era uma venda. Era um marketing. Sim. Tênis é marketing, é venda. Então, era uma venda de que o cara falava, não, então se você é pronador, se você pisa pra dentro, então vamos colocar uma estrutura maior no teu pé dentro pra ficar reto. Aí o que você vai olhar os estudos? Se a pessoa corre com esse tênis, ele prona mais do que se ele tivesse descalço. Sério? Por quê? Porque você já tá com o teu corpo ajustado, nivelado. Então a tua musculatura que é responsável por deixar o teu pé, vamos falar assim, neutro, ela tá mais fraca. E aí quando você pisa, você prona mais ainda. Então não faz sentido você continuar achando... não sou contra nenhuma marca de tênis, não é isso. Mas se você colocar toda a tua responsabilidade no tênis, errado tá você. Sim. A marca vai fazer o branding dela, é a marca, é daquele jeito. Mas a gente coloca a responsabilidade num tênis e deixa de treinar. Então a falha é dos treinadores que nunca falaram, ô Márcia, vamos ver teu pé. Realmente. Sabe, isso é uma verdade. Então eu dou muito curso sobre pé, porque... pé e corpo e parte conectada, né, do corpo, porque ele é algo, assim, extremamente importante. E a maioria das pessoas, se você for ver, vão ter dores numa corrida. Eu já tive fratura por estresse em um osso do pé, correndo uma outra maratona. De tanto pisar em pedra em corrida de montanha. E aí a gente vai machucando. Eu percebi, poxa, também eu preciso ter um tênis que tenha uma estrutura melhor pra eu pisar. Não pode ser tão fininho, porque se você pisa, a pedra vai te machucando. Então, tem tênis melhores pra isso, né? Depende de como é aquela prova, de como é aquela montanha, hoje, né? Então a gente tem coisas que tem que levar em consideração, né? Com certeza. Agora vamos falar de alimentação, porque eu senti que eu fui muito relapsa na alimentação. Eu não tenho, assim, a disciplina de tomar os como é que fala? Esses pré-treino, esses pós-treino e os durante os treinos. O intratreino. O intratreino. Eu não tenho isso. Eu levo e volto com tudo. O que você aconselha para essas outras maratonas? E eu tenho que seguir a cartilha, né? Assim, não é só levar e voltar. Tem que tomar durante. O que você aconselha? Assim, vamos lá. Das coisas que você levou, quais delas você usou durante teus treinos pro Cruze? Acho que só o pré-treino. Que daí eu tomei esporadicamente. Eu levei uma garrafinha, como estava frio demais, concentrada. Aí eu tomei 3 dias uma garrafinha de 200 ml. Mas durante o treino, nada do que... Você não treinou comendo nada durante o treino? Não. Não? Então tá. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente faz uma atividade física, corrida, a gente já tem... pela atividade física, uma irritabilidade natural do nosso estômago. Uma inflamação, é natural. É por isso que tem pessoas que correm maratona, meia maratona e tomam gel e tem piriri. O cara tem diarreia no meio da corrida, precisa ir ao banheiro no meio da corrida. Ou passa mal, vomita, não consegue. Por quê? Porque já tem essa irritabilidade. Então, produtos que não tenham conservantes, corantes, são muito melhores nesse quesito. É claro que a pessoa vai falar assim, mas eu... tomei um gel, sei lá, alguma coisa que contém e não passo mal. Tudo bem. Naquele dia você foi tudo bem e não passa mal. Então, tudo que você vai utilizar na tua prova, você tem
que testar antes. Você tem que treinar no teu treino. Então imagina só, você precisa ir de São Paulo à Bahia de carro, só que você não pode parar em posto de gasolina. Você tem que abastecer o teu carro em movimento. Corrida é isso. A gente não para. Você tem que ir colocando as tuas calorias e elas têm que ser calorias que façam sentido para a atividade que você está fazendo. Tá? Então, vamos entender um pouquinho. Em provas muito longas, eu como arroz, feijão e macarrão. Tem provas muito longas, tipo, que eu vou passar mais de um dia e meio correndo. A minha corrida mais longa foram 47 horas. E eu comi 2 vezes arroz e feijão. Então, tem umas paradas, a BR-135, a gente passa... É o caminho da fé, né? Que a gente chama o caminho da fé, que termina em Aparecida. Então, ele pega 217 quilômetros desse caminho da fé e a gente vai passando por cidades. Então, tem algumas cidades que a gente compra lá mesmo marmita de arroz e feijão. Eu vou com o carro do meu lado e ele já sabe que em tal cidade ele já vai comprar a minha equipe de apoio. Então, pessoas que têm no carro comigo. Meu pai é um dos que dirigem pra mim essas provas, então é muito legal estar com meu pai. Então, ele já sabe que em tal cidade ele vai pedir arroz e feijão porque eu tô com fome. E eu vou lá, dou 10 garfadas, levanto e continuo correndo. Eu não vou comer 1 quilo de arroz e feijão e esperar. Então, eu vou de pouquinho. Então, em 4, 5 paradas, eu como um prato inteiro de arroz e feijão. Uma marmitona lá. Então, eu tô acostumado a fazer isso nessas provas longas. Eu já consigo fazer isso. Porque é a base da minha alimentação. Nas provas que são mais curtas, a gente vai utilizar uma alimentação, vamos falar assim, mais fácil de carregar com você. Então, por exemplo, coisas que eu gosto muito, que são fáceis. Tâmara é muito fácil de você conseguir comer. Tem bastante caloria, tem 50, 60 calorias uma tâmara. Então, a gente faz uma conta de calorias por hora, né? Essa é a conta vamos prestar que atenção, é importante. porque eu preciso... Porque, gente, eu sou... Sabe assim, eu preciso passar mal para começar a comer. Pra comer, então. Então, eu não tenho... O teu carro precisa estar na reserva. Quando pra começa... você, começou a pipocar, você fala, pô, preciso pôr gasolina, né? Então, assim, na verdade, isso que eu vou te falar não é que muita serve... responsabilidade minha, né? Mas ninguém te avisou. Quem te avisou isso? Não, falam que eu tenho, mas eu não tenho, assim, como é que se fala? Eu não sei, eu não tenho o costume, o hábito de ficar comendo. Mas ninguém te ensinou. Você não tem que saber isso. Você está entrando num esporte onde as pessoas, os profissionais que entendem disso, que têm a função de te avisar. É por isso que a gente entendeu que o processo do Cruce é uma prova que muitas pessoas nunca fizeram outras antes. E que eles precisam dessa ajuda, né? Você não tinha que saber. Alguém tinha que ter te avisado, olha só, Márcia, para essa prova, olha só, você vai ter que comer isso e treinar dessa forma. Você não vai saber sozinha. Fazer um roteiro de alimentação, eu deveria saber que a cada hora, não sei, a cada hora. Então, aí vamos lá. Uma coisa. Você reparou, não sei se você reparou, que no último dia tava muito mais quente. Sim, certo? Tava uma muito delícia. mais quente, tava uma delícia. Nossa, todas as pessoas estavam com a roupa branca de sal. Você reparou isso? Todas as pessoas suaram sal pra caramba. A minha roupa, a calça era preta, inteira branca, de linhas de sal. Então a gente tem, o suor não é água. A gente também tem minerais que saem do nosso corpo, né? Sempre depois da corrida que você passa a mão assim, você sente que você sente, tá cheio de sal. E agora, coloca isso por 7, 8 horas. Então, ingestão de algo salgado é importante. Se for cápsula de sal, se for milho salgado, se for sticks, que é aqueles palitinhos com sal, isso é importante que a gente coloque. Ou se for pelo teu eletrólito, por exemplo. Tem algumas marcas que tem pastilhas. Eu tenho uma marca que eu sou atleta dessa marca. E a gente tem umas pastilhinhas. Que são naturais, né? Eu sou super natureba e eu prefiro essas coisas mais naturais. Você pode ver, minha alimentação, eu trouxe para você um presentinho completamente natural. Ah, que legal, que legal. Então tem várias empresas hoje, eu vou falar algumas delas, tá? Eu sou atleta da Dobro, que é uma empresa que ela tem... Já tô seguindo. Que a Dobro é muito legal, os produtos da Dobro são muito legais e muitos baseados em beterraba, que é uma coisa que vocês têm que ter beterraba na vida de vocês. A beterraba, ela aumenta o teu aporte de oxigênio. Tá, no teu corpo, nos teus músculos. Então, eles têm vários produtos que são muito fáceis da gente colocar caloria com nutrientes. Então, essas pastilhas que a gente consegue colocar na água. Então, como é que é a minha organização? De um lado da minha mochila é só água e do outro lado é água com eletrólito.
Então eu coloco as pastilhas que vão ter já minerais, vão ter sódio, potássio, cálcio, tudo isso dentro de uma pastilha. E eu vou, cada vez que a gente passa nos oásis que a gente enche d'água, eu coloco uma pastilhinha lá. Então isso é uma parte do que o nosso corpo precisa se nutrir numa corrida de longa duração. A outra parte são as calorias em carboidrato, que a gente precisa dos carboidratos. Quantas pastilhinhas dessas assim por hora, vamos supor assim, ou a cada 2 horas? Olha, dá mais ou menos, é porque eu faço por litros. Porque teve pouca hidratação, né? Eu faço por litros, então eu coloco uma pastilha para cada meio litro. Eu consumo 2 a 3 por prova. Então vamos lá, eu vou tomar... Qual que é a estratégia, né? Já te ensinar. Mas eu vou te ensinar a estratégia. É o seguinte. Por favor, né? Toda vez que você chega num oásis, então a gente tinha um oásis às vezes a cada 15 quilômetros, 16 quilômetros. Acho que foram 2 oásis em cada... Isso dá 3 horas. Muito pouco. 3 então, horas. Mas olha só. Olha que interessante. Eu fiquei aí sem que tem água. Estratégia. Eu vou te falar a estratégia. Quantos xixis você fez por dia? Na prova, durante a prova. Então, eu já tenho essa retenção de líquido. Tá. Eu consigo fazer 5 horas sem ir no banheiro. Beleza. Olha só, vamos entender o raciocínio. 47 horas. Porque acho que isso é demais, 35 xixis. Em 47 horas. Se eu demorar 30 segundos pra cada xixi, eu passei 20 minutos quase fazendo xixi. 20 minutos fazendo xixi. Por quê? Porque a gente tem... Eu sei que geralmente mulher faz menos xixi em prova. Geralmente mulher faz menos xixi. Por quê? Por causa da situação, né? Como é que você vai fazer no meio do mato, né? Então, era só quando era muito. E homem vira de costas tá fazendo. Só que, assim, tem uma organização em quantidade de líquidos. Então, por exemplo, a gente já não larga... bebia. Então, a minha estratégia era não beber para não precisar fazer xixi. Márcia, Márcia, você encontrou o caminho da luz agora, Márcia. Eu quase desmaiei no segundo dia. No quilômetro 17, eu falei assim, acho que eu vou apagar. Eu acho que eu vou apagar. Mas isso são informações, olha que precioso isso. Isso são informações que todas as pessoas deviam ter. Por quê? A ideia é, você já tem que largar fazendo xixi, com vontade de fazer xixi. Você tá hidratado. Você tá hidratado. Você toma toda a tua água. Eu evitei o máximo de água. Vou puxar da orelha aqui. Mas você vê, assim, como é uma parte muito importante. Não é só correr. Então, hashtag não é só correr. É irresponsabilidade, gente. Eu sou muito irresponsável. Não é só correr. Então... Quer dizer, eu acho que um monte de mulheres, porque você quase não via mulheres indo no banheiro. Não vê. Todas as vezes que você chegar num oásis. No oásis, para quem tá ouvindo, são pontos de hidratação, tá? Que a gente chama de oásis, são aid stations, que são lugares onde você tem comida e água. Gatorade, enfim, os eletrólitos que eles vão colocar. Todas as vezes que você chegar num ponto de hidratação e tiver sobrando água, toma toda a tua água, completa o que você tem no teu reservatório e aí você vai. Se você chegar lá e já tiver zerado, se tiver com sede, você vai pegar 500 ml, tomar 500 ml, manda de uma vez só, aí enche tuas águas, aí você sai. Você tem que gastar tempo ali. Ali onde você vai trocar o pneu, ali onde você vai colocar gasolina no teu corpo. Então, todas as vezes que a gente chega num lugar desse, coma bastante. É importante que você se hidrate bem, porque a gente às vezes não sabe. 10 quilômetros podem ser 4 horas. Ou 10 km pode ser 1 hora. Depende se você está descendo, subindo no plano. Depende da montanha, né? Da estratégia, do ganho altimétrico que a gente tem e da dificuldade técnica do percurso. Então, toda vez que você primeiro, já tem que sair com vontade de fazer xixi na largada. Segundo, toda vez que chegar no oásis, se sobrou água, toma ela toda. Para depois você abastecer. E se tiver 100, toma meio litro, pode mandar bala para dentro. O que acontece? Esse balanço de calorias e de hidratação, ele tem que acontecer o tempo todo, porque é uma prova de 3 dias. Se no primeiro dia você estiver desidratado, isso pode ter um lastro para os dias seguintes. Ah, mas eu cheguei no acampamento e tomei 3 litros d'água em 5 horas. Ok, você colocou a água de volta. Não, porque né? Também o banheiro no acampamento era bem, como é que se fala? Bem difícil. Aí eu também não tomava porque a gente dormia em barraca. Você vai querer ir no banheiro à noite, você vai como? Então, aí que tem estratégia para as mulheres. A minha esposa, que foi no primeiro ano, ela falou, seguinte, mulherada que vão pro cruze, né? Vocês vão pegar um potinho, tipo...
de, sei lá, margarina grande ou doce de leite ou algum pote grande. E levar pra dentro da barraca. Vai fazer xixi dentro da barraca. Porque, gente, tem que fazer, 20 pessoas na fila do banheiro. Feminino, né? Masculino é 400. É muito mais. Mas é. Então, assim, a gente tem que ter essas estratégias. É por isso que a gente coloca para todas as pessoas uma estratégia do que vocês têm que fazer no acampamento. É muito importante que o pós-corrida seja, por exemplo, você viu lá que a gente, nosso time, nossos alunos, a gente entra no banho gelado. Mas toma banho gelado. Entra. Bigodinho dentro d'água, só o nariz pra fora, entra, respira. Da cintura pra baixo, olha por um segundo, passa dentro da água e sai. E essa parte é muito interessante, aí que entra o treinamento mental que você falou. Então... você não controla a tua mente querendo controlar a tua mente. Você controla a tua mente quando você controla a tua respiração. Ah, é? Você respirou agora. Então a gente tem mudanças de sistema simpático e parasimpático, que são sistemas autônomos do nosso corpo, através do nosso ritmo e fluxo respiratório. Então, quando a gente respira, quando uma forma... Quando eu quero ficar mais calma, eu dou essa respirada. Quando Exato. eu quero pensar, eu dou essa respirada. Quando eu quero tomar uma decisão. Exato. Então, assim... por exemplo, eu também sou da época que tinha que pagar boleto em banco, conta em banco. Aí lá o banco fechava às 5 da tarde. Aí a gente tava na fila do banco e precisava pagar aquela conta naquele dia. Aí na nossa frente entra um office boy, e tira aquele calhamaço de boleto, bate no balcão. Você fala, já era. Em 10 minutos eu não pago esse boleto hoje. E aí não pagava. Passava da hora, pagava a multa no dia seguinte. Aí o que você faz na hora que o cara bate o negócio? Você faz... Você respira e fala, o que me resta? Um colapso. O que me resta? Então, o ato de você entrar no gelo mesmo, né? Que a gente fala imersão ao gelo, exposição ao frio. O ato de entrar nisso. Todos os camps, todos os nossos alunos fazem esse treinamento. É importantíssimo isso. Por quê? Porque você entra no gelo e você não vai conseguir ganhar do gelo. Lutando você não ganha. Então a gente tem campeões mundiais faixa preta com a empresa que a gente trabalha de jiu-jitsu, que não conseguem ficar 5 minutos no gelo, e na mesma banheira que eles estão, na mesma banheira, a mesma quantidade de gelo, tem lá mulheres, donas de casa, que não são atletas de alta performance, não são campeões mundiais, que entram, fecham os olhos e ficam calmas respirando só pelo nariz dentro do gelo. Por quê? Porque essas pessoas têm muito mais controle emocional. A gente passa por 3 estágios, geralmente. Caos. Quando você entra, você fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Tá gelado, o que tá acontecendo? Aí você passa pela crise, você fala, eu não preciso disso. Eu não preciso estar aqui. Por que eu tô aqui? Eu não preciso disso, eu vou levantar e vou embora. Mas se você resiste e respira, você chega na glória. É sempre caos, crise e glória. Você tem que resistir pra chegar nisso. Eu tô fazendo o recover, né? Eu comecei há 1 mês fazer o recover, que é para desinflamar os meus pés. Então eu fico sentada numa banheira de gelo. Difícil, vou falar que eu sou uma pessoa normal, assim, não sou atleta, não sou nada, e não tenho muita afinidade com gelo, não gosto de frio, mas eu vou contar que entrar é muito difícil. O primeiro dia foi terrível, mas depois de 2, 3 minutos, parece que o corpo adormece, né? Você fica numa tranquilidade, numa paz. Então, daí no segundo dia, quando você viu que a consequência não foi tão drástica, o entrar já diminui um pouco o estresse. No terceiro dia, você fala assim, eu vou entrar logo de uma vez, porque eu sei que daqui a pouco passa. Então, cada hora é o hábito, né? Cada dia vai ficando mais fácil. Então, gente, façam. Se vocês têm dores articulares, sei lá, dor de treino, façam gelo que realmente... Eu achei que melhorou bastante as minhas dores de treinamento mesmo, né? Por quê? Porque eu tenho a irresponsabilidade de não fazer o pós-treino, né? Que eu vi vocês fazendo e eu fiquei morrendo de inveja que eu não tinha um grupo ali fazendo pós-treino. E assim, uma das coisas que é importante explicar sobre a imersão no gelo. Existe a imersão no gelo só para contedor. Ótimo, tem vários benefícios e isso é bom, muito bom. A 10 graus vocês falam que é gelado? Não. 7 assim, graus? Sabe por quê? É porque eu vou te explicar agora. A quantos graus a parte de entram?
Eu vou te falar que 10 para baixo é legal. Vamos falar assim, tá? 4 graus fica bem desafiador. Ah, tá. Então mas não é pro corpo. É de 10. Porque é o seguinte. 10, entre 7 e 10. Tá. Você tá tendo um benefício físico. Isso. Né? Quando você tá fazendo isso, tá objetivando um benefício físico. Agora, se você tiver o benefício físico e o mental juntos, é bem melhor. Porque é o seguinte. Já ouviu falar em gordura marrom? Sim. Tá. O homem de gelo, né? O Wim Hof. Então, o Wim Hof, ele tem os protocolos. A nossa equipe, o meu time, a gente trabalha com o protocolo do Wim Hof. A gente tem professores formados pelo método Wim Hof. Só que a gente tem algumas adaptações do que a gente faz no protocolo do Wim Hof. Por que isso? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre imersão no gelo, a parte mais difícil de você entrar no gelo é essa parte dos teus ombros e até o teu pescoço. É onde todo mundo entra no gelo e entra aqui. Se você olhar da cintura, beleza. Nossa, uma delícia. Você entra nessa parte. Quando você imerge mesmo, você entra no gelo, a gente tem uma parte do nosso corpo que quando você entra mesmo com os teus órgãos, você começa a perceber que essa região fica mais quente, ela fica aquecida. Você vai ter dor na mão, vai ter dor no pé, o sangue não vai estar nas extremidades, ele vai pro centro do teu corpo, né? E principalmente pro teu cérebro. Porque ele acha que você vai morrer quando você entra no gelo. O teu corpo, ele tem uma sensação de falar assim, eu vou morrer. Então eu preciso ativar as zonas importantes, órgãos vitais e o meu cérebro. É por isso que quando você faz a imersão no gelo, você tem... desafio pra... Vai fazer com a gente, vai fazer comigo. Vamos fazer. Bora. A gente filma, semana que vem a gente vai fazer juntos. Vamos lá. Você tem uma produção de 250 a 300 vezes mais de noradrenalina, que é um hormônio que a gente produz, que ele vai te trazer bem-estar, ele vai te trazer felicidade, ele modula muitos outros hormônios. É por isso que quando você entra... Eu vou te falar, era muito gostoso de ver, eu não sei se tem filmagem de vocês correndo. Era uma alegria esse grupo, né? Gente, o grupo, assim, era encantador. Os meninos, todo mundo, assim, corria numa felicidade, eu lá gemendo. Mas isso é um trabalho. Isso tem que ter uma continuidade. Não adianta nada se fazer uma vez por mês e deixar pra lá. Não, isso tem que ter uma continuidade. Disciplina, mudar os hábitos, né? E quando a gente entende, Márcia, que você tá colocando algo que é difícil, e se você respirar, você consegue entender que através do controle da respiração você controla a tua mente, você começa a produzir muito mais hormônios. Então, eu fiz um trabalho uma vez com 22 médicos, eles foram meus alunos para imersão no gelo. Eu e a equipe da Avante, a gente foi lá pro sul e fez um trabalho com 22 médicos. E um dos médicos, antes da gente fazer o trabalho, ele falou o seguinte: eu já não sei mais como eu converso com os meus pacientes. Eu sei que essa pessoa vai morrer de câncer e eu não sei mais o que eu falo. Que difícil. Ele era faixa preta de arte marcial e ele estava obeso. Ele devia pesar mais ou menos uns 150, 160 quilos. E ele, cara super legal, super centrado. Então, e ele foi fazer com a gente a imersão. De vez em quando a gente se perde na vida, né? E deixa a vida nos levar. E leva, né, uma pessoa faixa preta a 150 quilos, né? Porque exato. São tantos desafios que de repente você tem ali que você precisa parar. Né? E ele lida com notícias tristes todos os dias da vida dele. Ele falou, já não sei mais como falar com essas pessoas isso. Ele falou, eu vim buscar porque eu vi estudos, mas eu quero saber o que acontece comigo. Ele foi o melhor cara que fez o gelo. Nossa. Super centrado. Quando saiu ele falou, olha, eu estudo muito sobre câncer. Porque ele era oncologista, ele falou, estudo muito sobre câncer e aplicação de gelo. Quando o corpo, olha que interessante o que ele falou, isso é muito interessante, ele falou assim, quando o nosso corpo entende que vai morrer numa situação extrema, como o gelo, porque pro corpo é sempre uma sensação muito, muito extrema, ele tem que colocar o sangue nas regiões que mais importam para estarem vivas. Quando o nosso corpo entende isso, algumas células ruins, no caso ele falou cancerígenas, morrem e dão espaço para nascerem células novas. Então é importante, não estou dizendo que isso é a única forma de tratamento, claro não é não, isso. Mantém-se não é isso, tá? Mas é uma das formas que já, por exemplo, ajuda, né? se você ler do método Wim Hof,
ele trabalha muito com pessoas bipolares, trabalha muito com autistas, ele trabalha muito... Existe uma contraindicação. Se você tem muita sensibilidade ao frio, ou tem uma síndrome de Renault, que é uma síndrome que você tem muita dor, muita sensibilidade ao frio, não é indicado. Se você tem alguma contraindicação, não é indicado fazer o gelo. Agora, se você não tem isso, é indicado para todas as pessoas. E crianças fazem muito bem gelo. Você vê, tá frio, o pai fica, sai da piscina que tá frio, bota uma roupa. E as crianças estão brincando, elas não estão nem aí se tá frio. Porque a criança tem mais gordura marrom. Porque ela tá sempre exposta ao frio. Ela tá sempre se expondo ao frio. Então, quando você nunca se expõe ao frio, poxa, atrapalha passar num lago gelado. Sim. Se você sempre se expõe ao frio, você fala assim, tá, beleza, não tô sentindo muito meu pé, mas não tô ligando a mínima. O que me importa aqui é correr, porque eu já passei por isso antes. Então, o trabalho de continuidade de exposição ao frio, para essa prova, para mim, é o mais importante. É fundamental. Eu, que não estava acostumada, gente, eu sofri demais. O primeiro dia eu não dormi. Imagina, você não dormir, não se hidratar. Eu fiz tudo errado. Tava levando o piano, né? Mas isso que é a parte do treinamento que é interessante. Então, a parte da assessoria, né? De você ter um bom profissional atrás de você. Né? Pra entender imagina assim, ó. É muito interessante isso. Você já montou quebra-cabeça? Assim. Eu acabei de montar um de 1000 pés. Assim, que eu gosto de deixar na mesa e vou lá, sabe, assim, pra dar aquela relaxada, monta as peças. Então, e não tem horas que dá uma empacada? Aí você acha uma peça, você fala, é isso aqui que deslanchou. Agora que eu achei isso aqui que deslanchou. O treinamento é a mesma coisa. Tem alguns marcadores que empacam a gente. E pra você evoluir no teu, não é tua força de vontade acordar cedo. Não, são as informações. Olha, Márcia, a partir de agora, tudo você vai começar a trabalhar isso aqui todos os dias. Quer ver um exercício que é importante pra gente fazer? Tá com os pés no chão aí? Tô. Tenta levantar somente o dedão. Somente o dedão. Os outros dedos não levantam. Consegue levantar somente o dedão? Sim. Dos 2 pés? Você sabe por quê? Porque como eu tenho problema nos pés e eu já operei, eu tenho que fazer muita toalha. De puxar toalha, então. Você tem essa consciência. Então eu tenho consciência porque eu tenho que ficar fazendo isso daqui pra dar uma relaxada na dor que eu tenho, né? Isso é algo que as pessoas geralmente não fazem. Isso é um estímulo neurológico. Tem gente que não consegue levantar só o dedão. O dedão eu consigo. Agora eu tentei levantar os parceirinhos ali. Os outros 4 não vai. Não, assim, um de cada. Eles vão juntos. Não, mas tem que ir junto. Os 4 vão juntos. Ou o dedão vai separado ou junto com os outros. Não vai um de cada separado. Não vai. Então não vai. Eu tava tentando fazer separado. Não vai. Não vai pela conexão. Não, separado então, não vai mesmo. Então né? não é porque eu... Não vai. Tem umas bizarrices que a gente vê na internet que a pessoa levanta só o dedinho. Elas conseguem, mas é diferente. Não precisa fazer isso. A conexão que a gente tem, toda manifestação física ela é neural primeiro. Porque você tem, né? Quer ver? Levanta o braço direito agora. Levanta o braço direito. Pronto, você entendeu pela audição que tem que levantar o braço direito. Aí você entendeu isso, por sinapse, você mandou uma informação e contraiu, levantou o braço direito, né? Quando a gente fala do treinamento do corpo, é a mesmíssima coisa. Acontece que quando ele fica muito mais automático, a propriocepção, que é a percepção do teu corpo no espaço, ela é treinável. Ela é muito treinável. Geralmente o pessoal fala em equilíbrio, mas a propriocepção não quer dizer que é equilíbrio. A propriocepção, ela tá em tudo que a gente faz, tá? Então, por exemplo, se eu jogar água quente, você tá ali na pia e de repente a água tá quente. Você encosta o dedo lá e você tira a mão super rápido porque queimou. A informação, ela veio por um sistema sensitivo, você teve a queimação. A informação vem direto pra tua medula, o teu bíceps contrai e você tira a mão. Isso leva o tempo de 1/4 de um piscar de olhos. É muito rápido. Então, isso é treinável. Quando você começa a treinar isso, é por isso que as pessoas que correm em montanha, você vê descendo a montanha, e eu sabia quem treinou em montanha e quem não treina na montanha lá. Pela forma que a pessoa desce, porque a proprioceptividade, ela vai acontecer muito pelo trabalho do teu pé. Então o teu pé ele tem que ter duas coisas. Ele tem que ser maleável o suficiente para amortecer o impacto e proprioceptivamente resistente para devolver. Então ele tem que ter essas duas coisas. Ele tem que ser maleável o suficiente e forte para devolver.
É por isso que as pessoas que não treinam isso, às vezes não conseguem dar uma continuidade numa corrida, numa descida longa e começa a ter dor. Porque é necessário que você tenha esse treinamento. E tudo isso é treinável. Isso que é o legal. E cada corpo é de uma forma, cada pessoa é de uma forma. Você falou nos bastidores que tem que treinar o olho também, né? Total. Então... Porque assim, imagina só uma coisa muito legal para quem corre montanha, às vezes não se atentou a isso. Você tem sempre que olhar onde você está pisando. Então tem pedra solta, tem pedra dura. A diferença entre pisar, a gente consegue olhar uma pedra e já saber se ela é dura ou se ela é solta. Às vezes erra e toma uns tombos, mas geralmente a gente consegue entender pelo formato, pelo tamanho, que pedra que você pisa para te impulsionar para frente, que pedra que você pisa para te frear. Então o lugar da pedra que você vai pisar, a forma como você vai pisar vai dizer se você vai pegar impulso ou frear. Então, tem tudo isso. E o teu olho tem que estar treinado a isso. Então, o movimento do teu olho, ele é muito sensível. E a gente imagina, das pessoas que têm mais experiência até que eu, que você tem um avatar na tua frente. 3 passos antes, você já sabe onde cada pé vai pisar. Uau! E isso é algo treinável, e isso é algo... A gente faz camp de treinamento, a gente vê os corredores da seleção brasileira treinando, os caras passam por mim, é assustador o jeito que eles correm. Eu sou corredor, mas eu sou da galera do que vai na montanha lento. Os caras são rápidos, eles dão um passo de mais de 2 metros à frente, eles já sabem onde vão pisar. Tá descendo uma montanha a 17, 18 por hora. E mandando bala, e você fala assim, assustador de ver a capacidade que eles têm de observar o próximo passo. E é muito legal de ver. Atenção. É muito legal. Treinamento, né, André? Treinamento. Então, e quando você coloca um desafio assim, como eu coloquei, você tem que treinar. Isso é que é gostoso, né? Mesmo você não querendo, você tem que manter aquela rotina. E que eu acho legal, porque senão a gente tem tanta sessão no Netflix legal, né? Se a gente não tiver um objetivo, um desafio, com certeza nós vamos ser... como é que se fala? Iludidos, né? Pela Netflix, e vamos ter aquela vidinha que eu considero, desculpa, medíocre de ficar no sofá. Tanta coisa, gente. O El Cruz, esse ano, cada ano ele é num país, né? Você já fez em quantos países? Não, então, quando eu fiz, eu só fiz... Antigamente ele ficava entre Chile e Argentina. Isso. Mas depois da pandemia ele só ficou na Argentina. Então, ele provavelmente... não foi pra Colômbia? Não. Eles têm outras provas do mesmo grupo. É uma chamada Raid, que, se eu não me engano, é no Chile também. Uma prova de, acho que 2 ou 3 dias. Mas não, ele não cruza para outros países ainda. Desde 2020 que eu fiz 21, 22 e 23. Né? Ele só aconteceu na Argentina. Foram 2 anos em Vila Langostura e agora em Bariloche. Então, ele só tá ali. E como foi o trecho da Vila Langostura, que é a coisa mais linda do mundo? Lindo. É um vilarejozinho. Gente, agora Bariloche também me encantou, né? É linda, que cidade bonita, as paisagens são lindas, né? A diferença na prova é que é o seguinte, em Vila Langostura, a gente não subia tanto a altimetria, né? A altitude da prova não era tão alta, por isso que em Bariloche a gente pegou muito mais neve e gelo do que a gente pegou em Vila Langostura. E a mata de Vila Langostura tinha muito mais mata fechada. Você via que os canyons, assim, eram muito mais verdes e floridos. Onde a gente fez agora em Bariloche, a gente teve muito mais pedra, muito mais montanha alta. Né? Então foi, assim, o nível da prova comparada com o ano passado desse ano, subiram a barra muito, assim. Foi muito mais difícil. Gente, logo na minha primeira vai subir a barra? Foi bem mais difícil do que era no ano passado, né? É algo que é legal, porque eu acho que é importante isso. E é importante as pessoas, principalmente brasileiros, saberem que se forem pro cruze, pessoal, procura alguém alguma empresa, entenda. Algum professor que possa te dar dicas e treinamentos valiosos para isso. Porque a experiência é o que faz ser legal ou não ser legal. Por exemplo, a gente terminou, todo mundo aqui, eu, você, né, o pessoal, todos os meus alunos até hoje, todos os que fizeram até hoje, todos terminaram. Os 24 que foram comigo em 3 anos, a ideia é que todos terminem. Inteiros, né? Que todos terminem. Só que a tua experiência tem que ser boa. Se a experiência não for boa... Não, a minha foi assim, sabe, assim, de pessoa irresponsável que poderia ter feito melhor e não fez, sofri demais, vários
imprevistos. Imprevisto causado por mim mesmo, né? Pela minha responsabilidade, como você viu, né? Não bebi água, não tomei os suplementos, achei que ia desmaiar, aí você fica com medo de continuar. Então, gente, eu quero fazer de novo, mas eu quero fazer certinho. A minha meta, o meu desafio para 2024 é disciplina. Que eu acho que tudo vai pelo poder da mente, né? O corpo que se vira. E sabe uma coisa que é interessante? Não sei se você prestou atenção. Quando a gente fala em montanha, você viu que cada dia de prova foi de um jeito. Foi. Cada dia de prova é de uma forma. O tanto de água que você tem que sair na mochila, tanto de calorias que você tem que ter, a dificuldade térmica, tudo isso, cada dia é diferente. E prova de montanha, o legal... Não tô falando que maratona é tudo igual de rua, não é isso. Mas se você se planeja a fazer uma maratona em 4 horas, você vai fazer em 3h53 até 4h10. Meu, você não vai errar disso. Se você treinou e se planejou mesmo, você vai fazer. Você vai ter um gap aí, vamos falar, um desvio padrão de mais ou menos 7 minutos. Pra baixo ou pra cima, você vai conseguir fazer. Não tem isso na montanha. Você não sabe se vai terminar e em quantas horas você vai terminar. Você não tem noção. Se você planeja fazer em 4 horas, pode fazer em 3h30 ou você pode fazer em 5h30. É muito maior. Então, um planejamento para montanha... Né? Que eu tive uma amiga que fez o primeiro dia em 4, o segundo dia ela foi para 9. Para 9. Olha, ela fez rápido 4 horas. Foi 9 legal. O primeiro dia ela fez em 4 foi legal, 15. Foi legal. O segundo, ela falou assim que quase morreu lá em cima. Então, tudo muda. Então, estudar a prova, a forma como você vai fazer. Por exemplo, eu vou com a minha esposa, a gente vai para Arizona agora em fevereiro fazer uma prova de 100 km. A característica da prova é o seguinte: você larga aqui em cima e termina aqui embaixo. Você sobe mais ou menos, eu acho que 1.700 metros e você desce 2.500. Mais ou menos isso. Então a prova é mais descida que subida. Tem subida, mas tem muito mais descida. Então qual que é o nosso treinamento? A gente pegou um trecho que a gente vai treinar, que que ele vai começar em cima e vai terminar embaixo. É um trecho de Campos do Jordão até Aparecida, 60 quilômetros. Então um dos nossos treinos vai ser esse trecho. Por quê? Porque é a característica da prova que a gente vai fazer. Então eu tenho que treinar essa prova nessa característica. Não adianta eu ficar subindo montanha e não treinar a descida. Porque vai ter cansaço e estresse muscular muito no quadríceps na descida. Então eu tenho que estar com o quadríceps preparado para descer muitas horas seguidas. Falando nos Estados Unidos e no Arizona, fala um pouquinho daquela prova da morte que talvez dia eu tenha coragem de fazer. Ainda não decidi se eu tenho coragem. Que prova que é essa que você já fez 9 vezes? Então, é o seguinte, ela se chama Badwater, é uma prova no Vale da Morte. Vale da Morte, falei que tinha morte. Mas o nome Vale da Morte é porque pessoas morrem lá, então não tá tão errado, tá? Tanto é que no primeiro ano que eu fui, em 2012, 3 dias depois da prova, um turista que tava lá resolveu correr 24 quilômetros lá e levou uma garrafa d'água. E ele saiu pra correr, avisou os amigos que ia correr, veio fazer um treino e não voltou. 5 horas se passaram, não voltou, foram procurar o cara tava morto, deitado no asfalto, morto. Então assim, chama Vale da Morte porque pessoas morrem lá mesmo. Então é algo muito delicado, não é? Calor. É a região mais quente do planeta Terra. É na Califórnia, no Death Valley, né? Que fica no deserto de Mojave. O mesmo deserto que chega em Las Vegas é o deserto de Mojave, que é esse mesmo deserto da Califórnia. Então essa prova ela é feita em julho, todo julho. A temperatura bate 54 graus lá, todo julho. E é uma prova de 217 quilômetros. A BR-135, essa prova aqui, ela é uma classificatória para Badwater, que é essa considerada a mais difícil do mundo. Só pode, então, quer dizer, não é qualquer um que pode fazer. Não. A prova é o seguinte, são 100 pessoas... Que bom, não vou. Eu tenho que fazer... Que pena, né? Alguma coisa tinha que me barrar. São 100 pessoas escolhidas pelo diretor da prova, que é o Chris Kosman. 6 pessoas e ele no escolhe. Mundo. São 100 pessoas que ele escolhe. Então, assim, são 1.500 inscrições e ele escolhe o currículo do atleta. É por isso que eu falo que tem provas que você precisa treinar 5, 6, até 10 anos para poder se classificar. Pablo, você quer fazer essa prova, né? Então, tem que fazer primeiro... Então, tem os passos. Eu vou falar os passos aqui. Pessoal que tá vendo, é legal que saber os passos para Badwater. Então, é o seguinte. Vamos lá. Primeiro passo.
você já tem que ter sido pacer da prova. O que é o pacer? Você já tem que ter ido ajudar alguém na prova. Por que isso? Porque se você quer fazer a minha prova, você tem que ter ajudado alguém primeiro. Então eu vou como ajudante. Entendeu? Por isso que tem várias pessoas que vão como ajudantes. Então você escolhe um corredor, na verdade o corredor que escolhe, pra fazer parte da equipe dele, são até 4 pessoas pra fazer. Ele já foi? Não, ele quer ir o ano que vem. Então ele primeiro precisa ser pacer de alguém, pra depois ele ter a classificatória pra conseguir fazer a prova. A não ser que ele seja campeão da BR-135, que é a classificatória. Mas só campeão ou só os campeão. 10 primeiros? Só o campeão. O campeão tem ingresso automático na Badwater. Uau! E pra ganhar, tem que ser corredor profissional. Então assim, porque a barra é muito lá em cima. Sim. Então, o diretor, ele escolhe algumas coisas. Então, por exemplo, você já tem que ter feito a BR-135 ou algumas outras provas que são ter experiência em deserto. Você já tem que ter feito alguma prova em deserto, pelo menos de 100 km em deserto, ou ter feito alguma prova de 100 milhas, que são 160 km. Então ele coloca assim, você já tem que ter tido experiência em deserto, você já tem que ter corrido pelo menos uma prova de 100 milhas, ou ter feito a BR-135. E qual então, é o tempo que existe corte nessa prova? 48 horas. Para terminar a prova. 217 quilômetros. 217 quilômetros. 48 horas. E todo mundo que tá lá são corredores muito bons. Sim, não tem ninguém que nunca fez pelo menos uma prova de 160 quilômetros ou provas no deserto. Então, assim, já é uma barra alta. Todas as pessoas lá são... A gente fala de documentários, você falou do Netflix. Várias pessoas que estão lá em documentários de corrida, eu sou amigo. E eu já corri ao lado deles em outras provas. Então, a prova da Badwater é o seguinte... como que você fez 9 vezes? Não, então, eu não fui como corredor. Eu sou pacer. Então, como eu sou muito bom em calor, eu consigo correr muito bem em calor, calor não me machuca, não me desgasta, eu sou contratado para ser pacer dos corredores. Então, por exemplo, você quer fazer a prova, você se inscreveu na prova e foi selecionada. Ó. Então a Márcia vai lá, vamos fazer a Badwater, ela vai fazer 2027, ela vai fazer a Badwater. Beleza. 2027, viu? Né, já coloquei uma data. Aí assim, quais as pessoas ela vai escolher para a equipe dela? Você pode levar até 4. Então, e a estratégia dessa prova é totalmente diferente de qualquer uma. Todo corredor, 100% dos corredores. Eu tenho várias entrevistas no meu celular no final da prova de corredores. Todos os corredores, quem ganha e quem chega em último, não interessa, falam assim, se não fosse a minha equipe, eu não teria terminado. Por quê? Porque numa situação dessa de crise, a tua crise, como numa empresa, pode durar 1 mês ou 10 anos. Numa situação de prova, a tua crise pode durar 10 minutos, 10 horas, 30 horas. Ela pode durar por muito tempo. Então a equipe, quem você seleciona, é muito importante para nessas situações você ter alguém que fale assim, cara, deixa o rojão na minha mão. E eu gosto disso. Eu sou muito bom em assim, dê um pepino, tem 1 minuto para pensar no que fazer. E eu gosto disso, porque eu consigo pensar em coisas assim. Eu adoro. Quanto pior a situação, melhor eu consigo ter calma pra pensar. Arrumei um então, assim, teve um ano, muitos militares americanos me contratam. Uau. E que é um negócio que eu gostei, assim, quando eu comecei a ver, não sou militar, não fui militar, gostaria de ter sido militar, hoje em dia, como eu estudo a forma dos militares, e teve um militar que eu fui uma vez, o Jared, ele era piloto de caça da Força Aérea Americana. Então, um cara, tipo, super high performance no trabalho dele. E ele tinha ficado 2 anos antes em guerra. E aí ele voltou e falou, já conheci ele, falou, André, você quer ser meu pacer? Se eu te convidar, você vem fazer parte da minha equipe? E eu fui pra lá fazer parte da equipe dele. E a ideia dele era fazer abaixo de 40 horas a prova. Caramba. Abaixo de 40 horas. Beleza. Militar, né? Quando chegou no quilômetro 90, a prova tem um primeiro corte, que é no quilômetro 90, né? Quando chegou no quilômetro 90, ele tinha uma bolha no pé. Eu nunca vi uma bolha tão grande. Era uma bolha gigante. Era metade do pé dele era uma bolha. Eu nunca tinha visto uma bolha assim. E ele chegou e falou, cara, acabou pra mim. Não dá mais. E eu tava no carro esperando ele chegar pra gente prestar atendimento nele e tal. Porque até o quilômetro 90 ninguém pode correr com você. Eu já sabia que ele tava com bolha, ele não podia parar, ele tinha que bater o corte desse quilômetro 90. Ele falou, não dá mais, eu não consigo mais correr. Cara, acabou a prova pra mim, eu vou caminhar até o final e eu vou sofrer muito, não dá. Aí eu falei,
deixa eu ver teu pé, tira a meia. Aí eu olhei o pé dele e falei, isso aqui é fácil. Meu, tava horroroso o pé do cara. Aí ele olhou assim, eu falei assim, me dá todos os band-aids que você tem aqui, todos os band-aids. Eu coloquei um monte de band-aid, sei lá, uns 50 band-aids, eu fiz um band-aidão, coloquei numa posição do pé dele e puxei numa outra posição o pé dele. Falei, cara, dor de bolha você não vai ter mais. Pode ser que lá na frente você tenha uma dor no pé, mas dor de bolha você não vai ter mais. Fica tranquilo, eu só coloquei o pé numa outra posição. Toca a ficha, vambora, vai dar certo. E o cara foi. Chegou uma hora que eu cheguei, a esposa dele tava na nossa equipe. Eu falei assim, você deixa eu puxar o teu marido um pouquinho mais? Ela falou, por quê? Eu falei, porque dá pra ele fazer abaixo de 35 horas. Caramba! Ela falou, deixa. Nada. E a gente foi madrugada inteira. Tenho vários vídeos eu correndo com ele, com o Jared. E eu perguntando, Jared, como é que você tá? Ele, meu, fantástico. Isso depois de 30 horas ele correndo ainda. Ele falou, meu, tô fantástico. Eu quero esse treinador. E o Jared foi 34 horas e 59 minutos. Ele cruzou a prova. Foram 6 horas mais rápido do que a vez anterior que ele tinha feito. Então, a estratégia da tua equipe é uma equipe. É como se fosse uma empresa. Sim. Você tem que ter pessoas lá que a hora que a bucha segurar o rojão. Que estão vivendo o momento, né? E tem que estar presente, tem que entender assim, meu, quando der isso, o que eu tenho pra fazer? Era a única... Não dava pra estourar aquela bolha. Tô encantada. Era muito gigantesca pra estourar na hora. E ele tava tendo muita dor. A gente falou, cara, vamos segurar um pouquinho a onda. Claro que a gente estoura a bolha e beleza, ver como é que fica. Só que às vezes, dependendo da bolha... solto, ele vai ficar na carne. Exato. Dependendo da bolha, vai te piorar muito. Tem bolhas que dá pra você estourar e tudo bem. Você estourou e dá. Mas tem bolhas que não dá pra você estourar. A dele era uma que eu falei, cara, se eu estourar, essa aqui não dá. Eu nunca tinha visto uma bolha daquele tamanho. Então assim, tem estratégias pra uma prova dessa. Então a equipe, e eu vejo vários brasileiros. Eu nunca acompanhei um brasileiro nessa prova, nunca. Uau. Nunca. Brasileiro, sabe como é que o brasileiro é? Ele é emotivo demais. Sim. Ele é muito emocional. Sabe que a primeira coisa que você faz? Esse cara era militar, ele levou esposa, porque fazia 2 anos que ele não via esposa. E ele voltou pra lá. Então assim, ele tinha um motivo da esposa dele, ele levou esposa e o melhor amigo dele, que era o companheiro de exército dele. Eles trabalhavam juntos. Então ele levou a esposa e o melhor companheiro e eu. Brasileiro vai levar pai, mãe, filho, marido, mulher, vai levar todo mundo na equipe. E numa hora dessas, e a esposa dele uma hora chegou pra mim, deu tudo certo, mas uma hora ela falou assim, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo. Eu falei assim, deixa eu fazer meu trabalho. Você é esposa, está envolvida emocionalmente com ele, eu não tô. Vai dar certo, só que você não consegue entender que agora vai dar certo. Porque tá no caos, tá na crise. Então, brasileiro pega e leva a família inteira, pra uma prova dessa. Então. Alguns brasileiros têm muito êxito. A maioria dos brasileiros que vão pra essa prova é uma luta tremenda que eles falam, eu não sabia onde eu tava me metendo. Igual você pro cruze. Só que imagina pessoas altamente treinadas que já fizeram provas ultramaratonas icônicas do mundo, vão pra uma prova dessa e não conseguem entender o que estão fazendo ali. Eles não sabem nada de estratégia de deserto. Não sabem nada. E estratégia de sobreviver de deserto é estratégia própria para deserto. Totalmente diferente, né? Cada sua situação necessita, né, de um acompanhamento. Eu acompanhei uma americana, ela começou a correr com 54 anos. Começou a correr com 54. Ela me contratou com 60. Ela tinha 60 anos de idade, ela se planejou para fazer a BJ com 60 anos. Com 63 anos, porque a prova é o seguinte, ela é largada em ondas. Então você tem a largada das 8 da noite, são corredores mais lentos. Aí você tem a largada das 9:30 da noite, que são caras mais rápidos, e a largada das 11 da noite, que estão os selecionados que vão ganhar a prova. Então estão três ondas de largada. No terceiro ano que eu acompanhei ela tinha 63 anos. Ela largou no pessoal do meio. Ela foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada na corrida mais difícil do mundo. Uau. Até então, ela era a campeã. Só que precisava esperar o resultado das outras 2 mulheres que largaram na última onda. Só 2, de sei lá, 20 mulheres, só 2 que passaram ela. Ou seja, com 63 anos de idade, ela ficou em terceiro lugar na corrida que é considerada a mais difícil do mundo. Ela não é, que fique claro, né, Márcia? Ela não é a mais difícil do mundo, porque tem pessoas que vão falar, mas tem a Barkley que é mais difícil, que você tem que ver pelo mapa, você tem outras corridas que são mais difíceis. Ela é considerada a mais difícil do mundo, porque se você largar sozinho, você não termina. Não dá pra terminar 54 graus. Essa corredora, ela pesava 53 quilos.
tá? Ela tomou... Eu sou o cara que anota tudo. Eu sou nerd. Eu anoto xixi, eu anoto caloria, eu anoto tudo. Ela tomou 55 litros de líquidos em 35 horas. Caramba. Cara, ela trocou o peso dela inteiro dentro de uma corrida. Me fala uma corrida que você faz isso na tua vida. E você vai correr com 2 litros de água que é voltar com meio. Então, assim, não é a ideia de o corredor melhor. É aquele que se adapta melhor, aquele que tem uma homeostase do sistema, resiliência, né? Sim. Voltar à forma original. Mas ali você não tem uma forma original, porque você tá trocando toda hora. A cada 40 minutos você tá trocando 1 litro, você tá tomando 1 litro d'água. Então, é uma mudança muito grande no teu sistema. E você precisa entender como se desidratar, hidratar a todo momento. Isso que é difícil. E não dá pra comer arroz e feijão nessa prova. Você não quer comer nada. Você quer tomar um sorvete, que está mais de 50 graus. Sim. Então, são essas estratégias que geralmente quem não tem uma equipe boa não entende. Você não percebe, né, o limite que você tá chegando e de repente você cai ali dura, que nem eu, sem alimentação, sem hidratação correta, que a outra pessoa que tá assim, acompanhando, tá vendo, né? Porque o corredor chega uma hora que ele tá tão desesperado, que ele quer que chegue, que ele quer que acabe, que ele não pensa em outra coisa. Não. A gente fica meio que fora, né, de consciência. Tem uma prova aqui no Brasil. Posso falar de uma prova bem legal? Pode. Já ouviu falar do La Mission? Sim. La Mission. As minhas amigas fazem, mas assim, o La Mission, ele começa com trechinhos bem assim, acho que é 7, 15, 31. Isso daí é gostosinho. E aí tem essas distâncias até chegar em 80 quilômetros. Então, aí os 80 aí. E o La Mission, eu vou te comparar assim. O cruce, ele não é uma corrida. Não. A pessoa que vai pro cruce achando que o cruce é uma corrida... Eu não consegui correr. Mas é uma jornada. Ah, tá. É uma jornada, você vai ver que o próximo ano que vem, quando você for, vai ser uma jornada de treinamento e descobrimento da tua vida. É a tua jornada, não é uma corrida. Ali é um momento você vai conhecer mais pessoas, vai estar lá com a gente, você vai ver. Vai ser uma jornada da tua vida, do teu autoconhecimento. Já foi você ficar na barraca gelada, fria, sozinha. Já foi muito disso. Tenho certeza que você tem um organismo muito mais forte hoje, uma mente muito mais forte do que um mês atrás. Muito, muito. Né? Gente, eu vou agora um dia passar e depois eu vou fazer as reflexões de tudo o que eu achei que fosse e que eu vivi que não era. E que eu tenho que, a partir de hoje, uma coisa que eu falei, quando eu tiver muita certeza, e se aquilo não for certo? Eu tenho que fazer essa pergunta, porque eu vou achando que vai ser uma maravilha, e não é. Mas meu sócio Guilherme, ele fala um negócio muito legal, ele fala assim, você não nasceu sabendo, você nasceu nascendo. Você não tem que saber de tudo. Eu não sabia das coisas que eu aprendi sobre ultramaratona. Ainda tem um longo caminho para aprender. Muito, muito longo. Nas provas, eu estava falando do La Mission. Nas provas de longa duração, eu gosto muito mais porque é um período onde você consegue. Você atinge o fundo do poço, aí você volta. Aí você pega Mas volta, porque eu só fiquei no fundo do poço. Mas volta, não, Gente volta. Você vai aprender que volta. Você vai aprender que volta. Segundo dia, quando eles falaram, abortou o caminho, voltar, eu falei, Mas não, volta. A gente tem muito tempo para voltar. A prova que eu considero que é, no Brasil, que é uma jornada semelhante ao cruce é o La Mission. Por quê? Que é em agosto, né? É em agosto, Vamos fazer. Porque Opa! É mesmo? Vambora. Tá inscrito? Agora, quantos quilômetros? Não, eu já vou me inscrever. Tá, quantos quilômetros? 35 Acho que é o ideal. já é desafiador demais. 55 esse ano tá com 4.000 de altimetria. Vamos falar assim, 18 horas, 15 horas. É, porque a minha amiga os 55. fez 35, mas ela é que nem eu. Bem assim, como se fala assim. Fez em umas 12 os 35? Não, ela fez em 11. 11, tá. Quase você errou, legal, quase você acertou. É mais ou menos, então assim, você vai tá mudando de 7 horas, 8 horas de um cruze para 12, vamos falar assim, tá? Porque então, eu vi uma parte lá do La Mission, vocês andam segurando o escalaminhada, tem que botar a mão e tal. Então, é uma jornada de treinamento. Por quê? Porque não tem montanha assim para você treinar. A gente não tem montanha assim aqui no Brasil, aqui perto.
Você tem na Serra Fina montanha desse jeito. Você não tem montanha aqui dessa forma. Então, o Paulinho, que é o dono, Paulinho Lamin, que ele é o dono do La Mission, ele é muito cuidadoso pra prova. É a maior festa que a gente tem no Brasil. Não tem nenhuma corrida comparada no Brasil, tá? Como a festa, a organização e a doçura que ele tem como essa prova que é o La Mission. Pessoal, esse desafio começa com 7. Uma das minhas amigas, né, a Bia, fez o 7 e falou que para ela foi tranquilo o 7, né? Uhum. Então, dá para você viver tudo isso, para você se programar para daí 2025 fazer um... E vai aumentando as distâncias. Então, o que é legal lá? Porque cada pessoa que faz um ano, esse ano nós fomos em 6 pessoas. O Rodrigo Nascente, que você viu lá, você falou, nossa, aquele moreno legal, nossa, eu feliz, vi a chegada dele, vocês se abraçando. Ali, né, tava lá no La Mission. Tá lindo. Foi a primeira vez que ele correu 80 quilômetros. 80? Ele fez 80 ali, Caraca! E a gente se conheceu, ó que legal, a gente se conheceu mais ou menos 8 anos atrás, num curso, a gente tava fazendo o mesmo curso, e depois eu fui dar um curso sobre corrida, ele fez meu curso, e ele falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, quando eu era jovem, eu fazia triatlon, eu tive uma lesão muito grande no tendão de Aquiles, eu não consigo mais correr, já tem uns 10 anos que eu tento, e eu não consigo correr, você me ajuda? Eu falei assim, claro. Nossa, falei, ele vamos tava lá. Correndo super bem, super feliz com vocês, né? Quer dizer, então, acho que todos ele ali virou estão. um baita corredor. Eu tenho jeito. Ele tinha dor, muita dor. Eu vou conseguir. Mais ou menos em 2 meses, ele tava sem dor já correndo. Com o trabalho que a gente fez. Sério? Ele fez 80K, ele treinou 7 anos pros 80. Não foi que ele fez 80 porque ele decidiu começar a correr e fez, não. Ele teve um processo de muitos anos treinando pra gente chegar nessa prova. O Diego, a Franciele fizeram 55, vão pros 80. O Rodrigo já fez 80, vai manter os 80. A Paula fez 35, vai pros 55. O William fez 35, vai pros 55. Então todo mundo, no ano seguinte dessa prova, eles vão aumentando a distância. Então isso que é muito legal, porque é uma prova que você pode começar menos, com 15, aí você vai 25, esse ano tem 25 também. Aí você vai aumentando. Não. Mas o lance todo é o seguinte... 25 não é desafio, né? Tem que ser acima dos 35. Talvez eu faça os 55. Vai treinar bastante? É pesado, é 4.000 de altimetria. É pesada a prova. Não tem problema com isso. Eu já fui para 4,5 e não de altitude, de ganho. O nosso cruze primeiro dia deu 1.400, lá são 4.000. De ganho altimétrico, o tanto que você sobe e o tanto que você desce, são 4.000 para subir, 4.000 para descer. É metade do Everest. É pesado 55, entendeu? Mas, gente, se eu fui pro cruze sozinha, sem beber água, sem fazer xixi, então vamos embora pra 55. É legal. Treinada pelo Nader, e depois a gente volta aqui pra contar. Como é que vai ser? Vamos contar aí nossas histórias aí, nossas aventuras de 2024? Sim. Tô contando com vocês, cuidar dos meus pezinhos, viu? É um processo, é muito legal, porque, assim... Quando uma pessoa decide fazer, vamos pegar uma distância de 100 km, a pessoa fala, eu decidi fazer 100 km. E ela bota a meta lá de 100 km. Muitas vezes, até 2 meses antes da prova, a pessoa não se sente preparada. Não se sente preparada a fazer aquilo. Você fala, tô treinando, mas fazer um treino de 40, tá difícil. E eu entendo isso. Só que o processo de você entender que teu corpo tem ciclos, pra mim, é o processo mais valioso que você tem. Ciclos dentro da corrida, por exemplo. Deixa eu deixar a avaliação para profissional, porque o meu é achômetro, né? Eu acho que eu posso, eu acho que eu faço. Quantas calorias você consome, falando sobre alimentação, por hora? Quantas calorias você consome a cada 3 horas? Quantas calorias você consome a cada 6 horas? A cada 10? Quantos xixis você faz a cada 1, 2, 3? Qual que é o teu ciclo? Qual que é o ciclo da Márcia? A Márcia não descobriu ainda. Verdade. Você não sabe qual que é o teu ciclo. Você vai repetir esses ciclos por 5, 6, 10 vezes. O meu ciclo dura mais ou menos 1h30, 2. O meu ciclo. De colocar tantas calorias, alimentação, colocar tantas cápsulas de sal ou comer algo salgado, fazer xixi. E como que você avalia isso? Como que você faria essa avaliação comigo? A gente vai ter que te entender em quanto tempo que como o teu sistema funciona. Por exemplo, eu vou falar assim, Márcia,
quantas calorias você consome no jantar, no café da manhã, a gente vai entender um pouquinho disso. Detalhe, tá? Eu não sou nutricionista. Não, mas tenho que entender de nutrição porque a minha prova, ela requer isso. Esse esporte requer... Fala, quantos esportes, vamos lá. Quantos esportes as pessoas comem fazendo esporte? Futebol não come, basquete não come, vôlei não come. Ciclismo, os caras têm um intake de calorias que eles colocam. Mas a maioria dos outros esportes, skate, surf, você não coloca calorias durante. Não é que as calorias são necessárias durante. Você fala assim, mas o jogador de futebol no meio do tempo ele toma lá um isotônico, ele toma... Não, mas ele toma isso. Não é que durante a partida é necessário para ele continuar jogando, não. Ele consegue jogar um jogo de futebol sem precisar de colocar calorias. A gente não consegue fazer uma corrida de 100 km sem colocar caloria. O meu corpo, o teu corpo, o corpo do Kipchoge, ele só vai ter glicogênio, que é a forma... Glicogênio é a forma como o teu corpo acumula açúcar no músculo e hepático por 180 minutos. É isso que ele vai ter. É por isso que não dá pra pegar uma pessoa sedentária aqui, onde a gente tá, pega uma pessoa sedentária, bota 2 kg de macarrão pra dentro dela e fala, agora corre maratona, você consegue correr uma maratona. Não, o organismo dela tem que aprender a colocar o alimento e utilizar o alimento enquanto você tá em movimento. Não adianta você colocar alimento e o teu corpo não saber utilizá-lo em movimento. É por isso que o teu ciclo você vai começar a treinar e falar assim, Márcia, como é que a gente vai funcionar? Então você vai fazer um treino de 15K no asfalto, por exemplo. Eu quero isso. Come uma tâmara. Eu quero entender, gente, por quê? Porque eu sou daquelas pessoas assim que eu avoo, né? Então eu esqueço. Então eu preciso ter como regra que a cada 2 horas eu tenho que comer, porque senão eu vou passar mal. Eu só lembro de comer quando eu acho que eu vou desmaiar. Aí eu vou e como alguma coisinha. Mas isso é treinável. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Não, é só saber que, deu 1 hora, faz alguma coisa, né? Porque senão eu vou embora. Eu vou embora e depois eu fico com as consequências. E a longo prazo, por isso que numa prova a gente morre, a gente volta, a gente morre, a gente volta. Porque pra uma pessoa só, por exemplo, eu já alucinei várias vezes correndo. Várias vezes. Não, eu só tenho baixa mesmo, que eu acho que é de açúcar, que dá aquela... Mas você nunca passou 2 noites correndo sem dormir? Não, já. Aí, qualquer um alucina. Passou a segunda noite, qualquer um tá alucinando. E você não sabe mais o que você tá fazendo. Você não sabe mais por que você tá ali. Tem um filme muito legal, chamado Niad, que tá no Netflix. Você viu, de uma nadadora? Nossa, assisti. Você assistiu? Assisti. Legal. Eu tava assistindo com a minha família, na casa dos meus pais e tal. E aí... Chegou uma hora que eu dei pause no filme. Tava eu, minha esposa e minha mãe assistindo o filme. E uma hora eu dei pause. Eu falei, mãe, você tá entendendo por que... Que é a nadadora, né? Eu falei, você tá entendendo por que ela tá olhando pra mulher assim meio esquisita? A minha mãe falou assim, não. Eu falei, ela tá alucinando, mãe. Ela não sabe mais onde ela tá. Ela não sabe o que ela tá fazendo ali, né? Aí eu falei, quer ver? Aí eu dei play, não tinha visto o filme ainda. Aí é a parte que ela fala assim, ali é o Taj Mahal? Você lembra dessa parte que ela fala? Foi exatamente... Eu falei, mãe, a gente sabe quando a pessoa já tá fora de si. Eu falei, essa hora... E eu achei que a atriz foi muito boa naquela cena, porque ela tava loucona, ela não sabia, ela olhava, ela não sabia onde ela tava. Exatamente porque começa a alucinar. Então, quando você passa uma quantidade de horas acordado, que a gente chama de sleep deprivation, né? Depravação de sono, você vai começar a alucinar. É por isso que você já não consegue mais fazer o cálculo de 1 hora. Se passaram 2 horas, 5 horas, 30 minutos, você já não sabe mais. E aí que entra a tua equipe, que é muito importante pra tua equipe te colocar na linha e falar, não, agora você precisa fazer, toma isso, come isso. Então, no processo do treinamento, Márcia, é importante você se conhecer. É por isso que a tua próxima jornada, você vai se conhecer muito. Eu adoro isso. Assim, faz pouco tempo que eu treino, né? Acho que 6, 7 anos. Então, eu gosto de conhecer todo o meu corpo, as minhas... até onde eu posso ir. Porque eu sou bem... Assim, eu tô fazendo isso por prazer. Eu não tô fazendo isso por ser uma atleta que tem aquela obrigação. Não. Gente, eu vou lá porque eu quero curtir, eu quero entender, eu quero saber até onde eu sou capaz. Então, isso é que é gostoso, né? A gente que pode, que tem essa disponibilidade de fazer essas aventuras, né? Se conhecer, né? Então eu acho tão gostoso agora essa época que já tô com filho criado, já trabalhei bastante, então agora eu tô curtindo
Quem é a Márcia? O que a Márcia gosta de desfrutar? É o conhecimento. E, gente, o conhecimento é bom demais. Quanto mais você trabalha, né? Dizem, quanto mais você trabalha os quadríceps, você jamais vai ter Alzheimer, né? Porque a musculatura, ela influencia muito na demência. Então, pensem, gente, que para vocês terem... Eu não quero dar trabalho para ninguém quando eu ficar mais velha. Então, por isso que eu estou me cuidando, quero me cuidar, quero entender tudo, para não ter privações da vida, né? Para desfrutar tudinho que está aí. Você viu a Elisa, né? A senhorinha que estava na chegada do cruze? Você viu quem que é? Não. Tá, eu vou te mostrar. A Elisa, ela é uma senhora que começou a correr, acho que ela tinha 74 anos. 74 anos. 72. Meu irmão, eu tenho um irmão, o Alex. O Alex, ele aposentou, ele tá com 56 anos, ele é militar e ele se aposentou e fala que tá velho para fazer um triatlo. Maninho, bora fazer um triatlo com a sua irmã? Bora correr, bora fazer alguma coisa. E a Elisa, ela começou a correr com 72, se eu não me engano, o último cruze dela foi em 2016 que ela completou, se eu não me engano, com o neto dela. Ela tava, acho que com 86 anos, por aí, quando ela completou. Ela deve estar perto dos 90. E o primeiro cruze que eu fiz, ela deu a medalha pra minha esposa. E aí eu cheguei lá e falei assim, Elisa, olha, contei a história, eu falei, olha, você deu a medalha pra minha esposa. Ela falou, então deixa eu dar a sua também. E ela deu a medalha pra mim. O que você falou de massa muscular, ela continua ativa. Você vê o Instagram dela, Elisa Forte, ela treina, ela faz atividade física todos os dias. Claro que pra uma aventura dessa, ela tá com quase 90 anos, já tá mais difícil. Mas, o que você falou é muito interessante, porque as pessoas às vezes acham, assim, na minha visão, a minha família merece que eu esteja na melhor forma da minha vida. Da melhor forma física e mental da minha vida. Minha família não merece menos do que o meu melhor. Então, essa é a minha visão. Quando as pessoas... tô trabalhando demais, não tenho tempo. Tenho filho, não tenho tempo. Tô na faculdade, não tenho tempo. Tudo que fala que não tem tempo, você fala assim, se você tem uma família, eles merecem o teu melhor. Mas outra coisa, o que é mais importante para você? O seu trabalho ou você? Não é incoerente falar que você não tem tempo para você? Você prioriza o trabalho, você prioriza outras atividades e você. Nós temos que ser a prioridade, né? E eu só aprendi isso depois que eu fiquei muito doente, que o meu médico falou que a minha cura estaria no esporte. Porque por ser muito emotiva, eu tive doenças de pele, né? Psoríase bem grave, e que ele falou assim, não tem tratamento, tudo isso está na sua cabeça, você tem que correr, você tem que tirar essa emoção de dentro, porque eu sou muito fechada, né? Eu engulo demais. Então, se você engole sapo, se você tem alguma coceirinha, alguma probleminha de pele, gente, sai para correr, que você volta renovado, né? Então, hoje eu sou uma apaixonada, porque eu sei o quanto me fez bem o esporte. Já estamos aqui há quase 2 horas. Gente, o que vocês acharam? Demais, né? Dava para ficar mais umas 2 horas aqui. Nossa, tranquilamente. Gratidão por todos que estão nos acompanhando. Muito, aprendi de muita coisa, vou aprender muito, vou trazer muitas novidades aqui para vocês. André Nader. Nossa, que sabedoria, hein? Que delícia estar aqui com você, muita gratidão por você ter participado, espero que você volte, né, que nós vamos agora, sim. Com certeza, quero aproveitar de todo esse conhecimento para me beneficiar, meu corpo, né? Minha mente. Tem uma coisa, Márcia, olha só, eu errei muito. Quem não é por isso que eu aprendi algumas coisas, porque eu errei demais. Errei em treinamento, errei em preparação, errei em prova, errei em dia antes de dormir. Eu errei pra caramba. Então, assim, as pessoas que talvez vão ver o podcast e não concluíram o cruze, ou tiveram alguma dor, alguma sequela, que às vezes dura por 6 meses a lesão que a pessoa teve, faz parte, cara. É normal. E a gente erra. E você falou assim, poxa, mas eu fui irresponsável.
meu, errou, tá tudo certo, faz parte do game. Volta e volta de novo, volta e volta mais forte, faz parte do game. Agora eu vou voltar, né? Eu vou voltar com a estratégia e seguir a estratégia, né? Para fazer o negócio bonito. Porque foi frustrante. Eu achei que eu ia abalar, né? E eu não abalei. Então você vai com uma expectativa. Eu sou muito assim, eu tenho a expectativa lá em cima, né? E depois eu falo assim, meu Deus. Mas tudo bem, é o processo. Isso que é o mais legal. Porque eu sei que você não vai desistir, você vai voltar. Pra fazer mais direitinho. Forte, melhor e sorrindo mais, né? Então, assim, a ideia, claro, você falou da gente sorrindo, mas só pra fechar aqui, tem que ser gostoso, meu. Sim, nós estamos aqui por prazer, né? O processo de algumas pessoas é assim, fiz uma maratona, não quero mais saber disso. Você fala, não, vamos tá desfrutar os desafios, gente. É aí que a gente aprende, né? Se você não se desafiar, o que você vai aprender? O quanto você vai saber se você é forte ou não, se você não testar, né? Exato. Nossa. Obrigado, Márcia, pela oportunidade. Se vocês viram o que o Cruz traz pra gente, né? Olha só, conhecimento, mais um amigo, uma amiga, a esposa dele que tá aqui. Prazer te conhecer. Obrigado, Márcia. E a gente marca o próximo. Vamos falar mais coisas sobre... A gente pode falar sobre estratégia, né? Não esqueçam de curtir DesfrutarCast. Se inscrevam, mandem pros amigos. Dores no pé? Vamos aprender mais com o André. Rimou. Tchau, obrigado.